Hoje nós temos finalmente a seguinte pergunta: e toda essa água do dilúvio que cobriu a terra foi para onde? Então, essa é a questão sobre a qual nós vamos nos debruçar para entender. Vamos lá. Olá, eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje nós vamos para o nosso 93º vídeo. E quero fazer a leitura nesse instante de Gênesis 8, de 1 a 3, onde lemos assim: E lembrou-se Deus de Noé, e todos os seres viventes e todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. E cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Então, nós temos aqui a informação de Gênesis que as águas iam escoando. Tá, mas escoando para onde? Qual era o ralo? Como é? Tá tudo inundado. Não tem nada seco. Se tivesse alguma coisa seca, dava para escoar para lá, mas tudo molhado. Mas escoar para onde? Voltou para o centro da terra a água? Provavelmente não dava. Ela saiu de lá com muita pressão, não teria como voltar. E agora, como é que a gente faz? Então, eu quero ler com você o Salmo de número, um pedacinho do Salmo de número 104, de 6 a 9, para você ver a descrição, e aí você vai começar a perceber para onde a água do dilúvio foi. Então, vamos lá. Tu cobriste a terra com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste, termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Bom, então nós temos aqui uma indicação preciosa do Salmo de número 104, da possibilidade para onde toda aquela água foi. Você já me ouviu dizer, ainda que de forma especulativa, não demonstrável, que as montanhas antes do dilúvio deveriam ser bem mais baixas. Cheguei a falar na média aí de 1,5 km, 2 quilômetros no máximo, né? Mas hoje nós temos montanhas aí com mais de 8.000 metros, como o Everest. Então, como é que isso se deu? Quero lembrar a você mais uma vez, você já está acostumado com essa fotografia aqui, o Dr. Walt Brown, que proporcionou-nos a teoria da hidroplacas em 1980, nesse livro aqui, que já fiz referências várias vezes. Agora, deixa eu perguntar para você o seguinte: como é que as montanhas subiram? Quem causou? O que causa a subida das montanhas? Eu estou falando de milhares de toneladas e toneladas e toneladas de terra, de rocha, de tudo. Como é que uma montanha sobe? Então, o Dr. Walt Brown é que nos ajuda a entender. E ele, observando, analisando, fazendo vários testes, ele chegou à conclusão que o que aconteceu foi o seguinte: a fragmentação dos continentes agora
essas peças separadas começavam a se deslocar. Vamos pegar o nosso continente, o americano, que está ainda se deslocando 2 centímetros por ano para a esquerda. Então, Dr. Walter Brown propõe que esse continente, uma vez deslocado, em algum momento ele se deslocou com rapidez aproximadamente, segundo ele, 60 km por hora. Se o seu carro bater a 1 km por hora, tiver a 1 km por hora e ele bater no muro, vai acontecer muita coisa? Não. 1 km por hora, né? A gente andando é mais rápido do que isso. Não vai acontecer nada, 1 km por hora. Ele vai encostar e vai parar. Agora, se você estiver a 100 km por hora, bater num poste, vai acontecer alguma coisa? O que vai acontecer no carro? Pensando no carro, que é a massa que estava em deslocamento. Aquela lataria, o que vai fazer? Vai enrugar toda e vai subir. É isso aqui que está nesse desenho, nesse gráfico aqui. Esse bloco massivo se deslocando a essa velocidade. Quando encontrou resistência de outra placa, o que acontece? Um encavalamento e aí a formação de cordilheiras. Mais ainda, quando um continente se afasta do outro, vamos pensar no continente americano todo, se afastando da Europa e da África, o que acontece? Vai criando um afundamento nesse solo, e esse solo vai ficando cada vez mais baixo, e aí acontece o seguinte, a crosta dele vai ficando mais fina, e as pressões que vêm de dentro do solo começam a empurrar aquela estrutura do solo e vai formando cordilheiras, né? A dorsal meso-oceânica. Então, à medida que os continentes vão se separando, eu estava aqui nessa altura, vão se separando, isso aqui vai afundando, essa placa aqui vai ficando mais fina e a pressão que vem de baixo vai formando uma cordilheira aqui dentro dos mares, por isso que as maiores montanhas que nós temos estão submersas, as maiores montanhas estão nos mares, não na terra, e os continentes, quando se afastam e encontram resistência, aí eles vão exatamente provocar esse encavalamento e essa alteração, essa montanha. Veja aqui uma imagem da América do Sul. Vamos dizer, uma placa encontrou a outra. Olha o que acontece. É isso aí. Quando você olha o continente americano todo, desde o norte até o sul, você encontra o que no ponto esquerdo de todo o continente? Cordilheiras. Cordilheira dos Andes, aqui, por exemplo, na América do Sul. Mais de 6 quilômetros. Depois vem uma baixada, um planalto, e depois, no final, você tem outra cordilheira menor, que é a Serra do Mar. Então, todo o nosso litoral aqui tem serras, né? Basicamente no Brasil. Todo o litoral é acompanhado de serra. É um segundo efeito, é como se um trem bater, do professor Adalto Lourenço que explica isso. Você pega um trem em laboratório, um trenzinho daquele de autorama, bate. O que acontece? Um encavalamento aqui nos primeiros vagões, depois os outros viram para cá, viram para lá, e no final um outro encavalamento menor. Foi exatamente o que aconteceu com as montanhas. Então, aquilo que era antigamente a terra seca diminuiu porque aumentou a sua altura, e aí o que começou a acontecer? A terra ampliou-se e as águas começam a escoar.
Então isso acontece com todos os continentes por vez. E aí qual o resultado disso? O resultado disso é que as águas do dilúvio estão nos nossos oceanos. Só isso. Então, a Terra é que se aumentou a sua altitude, diminuiu, compactou, aumentou e formou esses grandes vales submarinos. Então, as águas do dilúvio são essas que estão aí do lado de fora, em nossos oceanos. O que me faz pensar, então, evidente que os oceanos antes do dilúvio eram bem menores, mas muito menores e muito mais rasos. As montanhas mais baixas e os oceanos menores e mais rasos. Temos agora menos terra, mais altura e vales profundos no oceano e muito mais quantidade de água. Aqui você tem uma última fotografia onde você encontra a formação de grandes montanhas submarinas. Aqui você tem uma fotografia bastante interessante de como essas montanhas submarinas se formaram. Então, onde estão as águas do dilúvio? Estão aí nos oceanos. As águas escoaram para onde? Para os oceanos. Aprofundou-se o piso submarino, as placas se deslocaram quando encontraram resistências, diminuíram e ampliaram a sua altura e as águas estão acomodadas em nossos oceanos e mares. É basicamente isso. Espero que tenha sido interessante, útil para você. Um grande abraço, peço que você se inscreva no canal, porque ajuda muito. Já se inscreveu? Dê um clique só aí no botão de inscrever-se, né? E dá uma curtida, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso também a essas explicações que ajudam a gente a entender a movimentação um pouco, o que aconteceu lá atrás. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.